Então, muito bem-vindos aqui à apresentação aqui do livro Liderar de Costas para a Plateia. Eu fico imensamente feliz de ver tanta gente e tanta gente que eu já não vi há tantos anos e realmente é uma sensação fantástica. Como já viram, não estou aqui sozinho, tenho aqui a minha filhota que faz questão de estar aqui a apresentar comigo, portanto é também um orgulho para mim, porque este livro não foi feito para mim, foi feito para deixar um legado aos meus filhotes. Para deixar um legado aos meus filhotes, para deixar um legado a todos aqueles que foram lidando comigo aqui ao longo destes anos, quer em termos pessoais, quer em termos profissionais. E acima de tudo, quando o escrevi, e agora principalmente nesta última revisão, o meu grande objetivo foi que as pessoas que fossem lendo e aquelas que me conheciam e que me conhecem, se fossem também revendo e inspirando para que possam ser também cada vez melhores. Que esta apresentação, vou dividi-la aqui em três partes. Uma primeira introdução que eu vou fazer, que não será sobre o livro. Não há problema, filha, está a gravar. Que não vai ser sobre o livro, mas vai ser sobre pessoas, principalmente estas três pessoas que estão aqui à minha volta e a importância delas ao longo aqui da minha vida. Depois uma segunda parte onde estas três pessoas incríveis irão dar a sua visão daquilo que leram, exceto aqui o Vítor que perguntou ao ChatGPT o que é que o livro falava. E depois uma terceira parte, porque eu acho que isto só faz sentido se houver participação de todos, é quem tiver alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a questionar, dar também a oportunidade de poderem falar aqui neste fórum. Portanto, agora começando aqui pelo início, agradecer, sem sombra de dúvidas, até para manter aqui o meu casamento incólume, à Jéssica, por ser, sem sombra de dúvidas, a grande mentora de todos os projetos que eu faço. Não é fácil eu chegar a casa... Não é fácil chegar a casa com uma série de ideias e, felizmente, ser casado com uma pessoa que nunca me diz para abrandar, nunca me diz para parar, antes pelo contrário, dá sempre força, empurra sempre e consegue ter a coragem de, lá em casa e agora com mais um filhote, de ser sempre os nossos pilares, ser sempre a estrutura da nossa casa, e o meu agradecimento é para ela. Depois agradeço à minha família, aos meus amigos, pessoas da parte profissional que tiveram o gosto de vir aqui hoje partilhar este bocadinho deste livro, que é também vosso, com todos vocês. E começar então aqui por estes três convidados. Aqui à minha direita, o Superintendente Nuno Diniz, que conheço, já estávamos agora aqui a falar há quase duas décadas. Aqui à minha esquerda, um irmão que tenho desde os 3 anos, que o Vítor, e por último ali o João, uma pessoa que se foi cruzando, e eu já vou contar aqui a história de como conheci os três e de como os três foram impactando a minha vida aqui ao longo dos tempos. Eu não quero que isto se torne muito maçador, portanto vou tentar ser o mais célere possível. Vou começar, porque isto aqui tem todo um enquadramento... Não é preciso, filha, está tudo bem. Vou começar aqui pelo Vítor. Muito provavelmente a minha esposa foi a pessoa que mais me impactou nos últimos 10 anos. Aqui o Vítor provavelmente foi a pessoa que mais me impactou ao longo de toda a minha vida. Ainda hoje está longe e eu sei que se precisar dele, ele vai apanhar um avião, apanha um barco, apanha um carro e na hora, 2, 3, as horas que forem, não vale a pena chorar como no casamento, velho. As horas que forem, sei que vai estar cá. E obviamente que foi a primeira pessoa, quando decidi fazer a apresentação aqui em Coimbra, foi a primeira pessoa que me passou pela cabeça. Provavelmente é a pessoa que me conhece melhor. Já deu várias dicas à Jéssica de como me suportar no casamento, portanto, se ela as seguisse, certamente que as coisas vão, ela muitas vezes não segue, é azar, devia seguir. E quando penso no Vítor, penso sempre numa pessoa que me foi acompanhando. Não, deixa estar. Tá bem. Então, quando penso no Vítor, penso sempre em alguém que esteve presente em praticamente a formação de mim enquanto pessoa. A minha educação devo ao meu pai, devo à minha mãe, que infelizmente não está aqui para ver esse momento, e sem sombra de dúvidas foram as 2 pedras basilares que fizeram a grande base daquilo que eu sou hoje. Mas o Vítor acabou por ser, desde tenra idade, a pessoa que foi empurrando em todos os projetos que eu me lembro aqui ao meu lado. Fizemos horas e horas e horas, primeiro numa moto, que eu não sei como é que não morremos, numa Nazi. Depois foi dos primeiros do meu grupo de amigos a ter carro, fizemos horas e horas e horas de carro, corremos o país
o país juntos, e tem sido sempre uma pessoa que aqui ao longo dos tempos, sempre que eu estou com alguma dúvida, sempre que eu estou com alguma questão, sempre esteve presente, mesmo estando a, sei lá, 2.000 km de distância. 1.100, pronto, 1.100 km de distância. Lembro-me muito na nossa juventude, principalmente ali, se calhar eu devia ter 12, 13 anos, ele tinha dificuldade em acordar de manhã e eu pegava na bicicleta, ia até a casa dele e acordava, íamos os dois depois juntos até à escola. Ele metia uns sacos de plástico nos pés, que era para não sujar as calças e as sapatilhas novas. E é interessante porque nós, tantos anos depois, vão sendo estas pequenas memórias, estas pequenas lembranças que nós vamos tendo. Eu vinha a conduzir hoje e vinha a pensar em alguns momentos que realmente me foram marcando. E, sem sombra de dúvidas, aquilo que nos marca ao longo da vida não me lembro sequer da matrícula do meu primeiro carro, mas lembro-me destes momentos que fui tendo e que olho para vocês e que me vou lembrando, pelo que as pessoas são, sem sombra de dúvidas, o mais importante aqui ao longo da nossa vida. São as pessoas que nos fazem crescer, são as pessoas que ficam na nossa memória, são as experiências que vamos vivendo com essas pessoas que, sem sombra de dúvidas, nos elevam. E este livro é muito sobre isso, é muito sobre pessoas. Já há muitos anos, provavelmente ele foi uma das primeiras pessoas, eu julgo que ainda não estava com a Jéssica quando idealizei escrever este livro, acho que ele depois vai falar um bocadinho sobre isso, eu também não me quero alicerçar, mas é engraçado como pequenas ideias que nós fomos tendo ao longo do tempo, se nós não tivermos a coragem de as meter em prática e não tivermos a coragem de avançar, acabamos por nunca sair do mesmo lugar. E por isso espero que realmente este livro vos inspire tanto como ele também me foi inspirando aqui ao longo da minha vida. Depois aqui a pessoa aqui à minha direita, muito provavelmente, eu não tenho muitos ídolos, a Jéssica sabe, mas sem sombra de dúvidas, conheci-o quando estagiei aqui em Coimbra, tinha eu 24 aninhos, sabia absolutamente zero de polícia, e aqui a senhora era comissário, e lembro-me de olhar para ele, fazer-lhe perguntas, e ele sabia absolutamente tudo sobre aquilo que eu lhe perguntava. E eu dizia assim para mim, eu quero ser assim, quero ser um comissário assim. Ele provavelmente não imagina o impacto que teve na minha carreira, que teve na minha vida. Isto também é uma oportunidade boa que eu tenho para lhe dizer. Nós muitas vezes falhamos ao longo da nossa vida de não dizer em vida aquilo que achamos sobre as pessoas. E esta foi também uma homenagem que eu fiz aqui a uma pessoa que realmente me foi inspirando aqui ao longo do tempo. Mais tarde acabei por ser subcomissário. Lembro-me perfeitamente de irmos os dois almoçar a uma pizzaria ali ao pé da 5ª Divisão e de conversarmos os dois sobre Em Lisboa, 5ª Divisão em Lisboa, e de conversarmos os dois sobre a minha possível vinda aqui para Coimbra. Eu lembro-me que a lista estava completamente cheia, eu estava em 8º lugar e eu dizia-lhe assim, Fogo, que eu quero muito trabalhar consigo. É ao que ele me diz, então põe o papel, isso não é sempre garantido. E a realidade é que após um milagre, no meu 3º ano de subcomissário, 6 pessoas desistiram à minha frente e eu acabei por vir para Coimbra, ser comandado aqui pelo nosso superintendente. Na altura ele ainda estava na Direção Nacional, portanto isto no espaço de 6 meses, ele acabou por ser colocado aqui em Coimbra, comandante da Divisão Policial de Coimbra, e cá vim eu para cá. Ele sabe que eu vinha para cá meramente numa fase de transição, o meu objetivo sempre foi concorrer à segurança pessoal, eu nunca escondia ele, nunca escondia o comandante de Coimbra na altura. Eu lembro-me perfeitamente de chegar, e aqui o nosso superintendente, na altura, subintendente, não é? Comandante da Divisão de Coimbra, reunimos todas as pessoas da esquadra lá no hallzinho da 2ª esquadra, ali em frente à Câmara, e de ele dizer assim, bem, meus caros, aqui o subcomissário Lemos vem da Amadora, ele tem um ritmo diferente do vosso, mas certamente que vocês vão ter capacidade de se adaptar ao ritmo dele, assim como ele vai ter capacidade de se adaptar ao vosso ritmo. E esta sensatez que me foi sempre inspirando, realmente mostrar-me que, dependendo do ambiente, dependendo da situação, nós nos devemos adaptar. E eu não segui o conselho dele, pelo que uma das primeiras coisas que fiz foi entrar no gabinete dele e dizer-lhe assim, comandante, eu quero fechar a baixa, quero fazer uma operação e quero fiscalizar toda a gente. Entretanto, marcámos uma reunião fantasma lá na divisão, onde as pessoas pensavam apenas que iam só falar sobre as escalas e apresentação e afins, e fizemos o briefing, acabámos por fechar efetivamente a baixa, fizemos 5 detenções naquele dia, acabámos por ser capa do Diário de Coimbra, Diário das Beiras e afins. Mas isto para vos dizer o quê? Que é sempre fundamental nós termos pessoas que nós chegamos, damos uma ideia e por mais estúpida que pareça,
neste caso, ele aceitou, não era assim tão estúpida, não é? Se for estúpida, espero que a pessoa diga, atenção, que vai estúpida, vais bater contra uma parede. Mas é muito importante termos pessoas ao longo da nossa vida que nos vão inspirando e que vão apoiando aqui as nossas ideias. E, portanto, muito obrigado por ser sempre um exemplo, por ser sempre uma inspiração e por estar aqui hoje a apresentar aqui o livro. Por último, neste caminho, porque isto aqui era um caminho, ali o grande João. Quando eu cheguei a Coimbra já o conhecia. Conheci-o em 2013 num treino que fui fazer uma pequena boxe, um pequeno ginásio que ele tinha e onde me vomitei todo. Foi um treino violentíssimo, eu não estava habituado, não estava preparado para nada daquilo e nesse primeiro treino então vomitei-me. No segundo treino, ao pegar num dos pesos, dei cabo das costas. E nesse dia conheci o osteopata que fez todo o acompanhamento da minha jornada de preparação para concorrer à Unidade Especial de Polícia. Tudo isto para dizer que nós às vezes achamos que conhecer alguém é odioso e que é uma maldição e afinal conhecer alguém acaba por trazer outras pessoas à nossa vida que nos vão ajudando aqui ao longo do caminho. Mais tarde então eu tive a oportunidade de falar aqui com o João, ele convidou-me para treinar, fazer a minha preparação toda lá no CrossFit Mondego, do qual ele orgulhosamente é dono. Várias vezes vomitei na preparação, portanto está aqui uma constante da nossa amizade, da nossa relação. Mas a realidade é que foi um amigo sempre presente. E apesar de só estar aqui por Coimbra durante 6 meses, foi o tempo que foi de transição para voltar para Lisboa, nunca mais saiu da minha vida. É uma pessoa com quem falo a miúdo de vezes, por norma sempre às 5h30, 6 da manhã, tem as mesmas rotinas que eu. Não há muita gente acordada a essa hora, portanto acaba por ser uma hora bastante solitária. E quando venho cá a Coimbra é sempre a pessoa a quem cravo o almoço. E apesar de não ser vegetariano como ele arranja sempre uma solução para que eu possa ser nutrido de forma satisfatória e que saia de casa dele feliz e contente. Além disso tudo, é uma pessoa que tem uma visão muito própria da parte da liderança, da parte do empreendedorismo e com quem eu aprendo bastante e com quem eu me vou sentindo inspirado e, portanto, é sempre bom ter também a opinião dele aqui da apresentação do livro e daqui da visão que ele tem relativa aqui a tudo aquilo que eu tive a oportunidade de escrever. E pronto, acho que já para a introdução já vão 12 minutos, eu tinha posto aqui 10 na minha cabeça, acho que não fugi muito. E portanto agora vou passar aqui a palavra. Eu ia começar aqui pelo Vítor, mas a probabilidade dele chorar é elevada, se calhar precisas de mais tempo para te preparar. Já passou. Então pronto, vamos passar aqui, tal como na apresentação, aqui ao grande Vítor. E muito obrigado a todos. Então eu Não, fala assim. Então, fala para o microfone. Sim. Mas... Eu não... Preparei aqui algumas notas, estava com medo de me esquecer de algumas coisas na análise que tinha feito aqui ao livro também. Prefiro não falar assim tanto de improviso como o João, isso é mais para ele hoje, para falar um pouco de improviso. Boa tarde a todos, antes de mais, obrigado por terem vindo. É também espetacular para nós vermos que a nossa zona e a nossa rede de amigos e de família é sempre um suporte em momentos importantes. Eu conheço o João há 30 e alguns anos, não é? E partilhámos muitos valores, conjuntamente com diversos amigos que também estão aqui nesta sala, como a lealdade, o caráter, a integridade e a resiliência, que quem ler o livro vai perceber facilmente que são valores integrados nesta obra que o João talhou, que eu espero que seja o primeiro livro, não é? O mais importante que eu deteto no livro é que o livro é feito com estudo e com desenvolvimento técnico, com investigação, adequada à realidade. Ou seja, o João dá muitos exemplos e exemplos da vida dele pessoal que ele viveu e que ele contactou e integra isso com a investigação técnica da liderança de pessoas, da gestão de pessoas, destes valores que eu também referi agora. E isso é interessante porque isso não é muito normal neste tipo de obras assim mais técnicas, e revela também um conhecimento próprio que nós vemos no livro. Sobre alguns dos temas que eu tive a oportunidade como formador também, dar o curso de liderança, gestão e valorização de pessoas com o João na Universidade Aberta, fomos colegas nesse curso que criámos e montámos do zero e que teve 3.000... eu há um bocado mandei o número ao João,
há bocado mandei o número ao João, teve 3.500 inscritos. Portanto, é um curso da NAU, da Universidade Aberta, em parceria com a NAU, com a Fundação da Ciência e Tecnologia de Portugal, e teve 3.500 inscritos. Foi dos cursos da NAU que teve mais sucesso. E já neste momento eu tinha percebido que haveria uma diferença quando trabalhei com o João nessa questão mais formal da constituição e da elaboração do curso, que foi penoso com a própria organização. Com a Marina também, que não está cá hoje, que vai provavelmente estar na apresentação em Lisboa, mas foi penoso, mas havia aqui esta questão já de o João tentar sempre adequar aquilo que colocava nas formações, que eu acho que isso também acontece na polícia, aqui o superintendente poderá dizer melhor do que eu, a teoria à prática, que isso é muito importante, e dar sempre exemplos, e ouvir sempre o outro, ter sempre empatia com o outro e realmente realizar isso no seu dia-a-dia. Isso eu notei naquela formação, que nós estávamos a produzir uma formação, e por isso é que eu digo que foi penoso, porque estávamos a tentar adequar conceitos técnicos à realidade, e isso não existe muito no mercado da literatura. Gostaria também de vos referenciar a 2 pontos do livro. Um deles, que eu aconselhava para quem já tem o livro, eu vou apelidar da tabela da sorte, que para quem nela acredita, para quem nela não acredita, também pode verificar se está próximo ou não de ter sorte amanhã ou de não ter, que são as páginas 64, 65 e 66. Nesta tabela, que é uma tabela de people skills, que é uma tabela de competências, cada um de nós poderá fazer uma autoanálise e percebermos, colocando uma bolinha à volta de cada competência e cada característica que lá está, percebermos o quanto estamos próximos desses 123 competências. Se estivermos a 90%, se estivermos a 80%, se estivermos a 50%, provavelmente, se estivermos a 100%, isso será o nível mais próximo de termos amanhã sorte. Porquê? Porque estão competências como empatia, ouvir as pessoas, termos mais formação, sermos melhores amanhã. Portanto, se daquelas competências, as 123 competências, conseguirmos estar mais próximos dos 100%, estamos também mais próximos de termos sorte, para quem acredita nela, como eu dizia há pouco. Depois, deixar uma última nota, também na página 121, que é para mim a frase que mais me marcou, e com isto eu termino, que é a frase que o João coloca lá, que é: talento sem caráter é insustentável. Caráter sem talento traz frustração. E o caráter combinado com o talento torna-nos imparáveis. Muito obrigado. Muito bem, tinha-lhe pedido 5 minutos, portanto foi aqui ao segundo. Estás a ficar bom nisto, hein? A televisão está-te a dar potencial. Bem, agora passo aqui a palavra aqui. Peço desculpa por ter arrebentado aqui com a hierarquia, mas pronto, isto é uma hierarquia de amizade e ainda está aqui uns furozinhos abaixo. Quantos minutos? Take your time. Eu vou tentar ser muito breve, mas tocar aqui 2 aspectos que me parecem essenciais. Primeiro, o conhecimento que travei com o João Lemos desde há muitos anos a esta parte, e o que mais retive dele como pessoa. Portanto, ele era um jovem, tinha saído do Instituto não há muito tempo, embora já com experiência de funções, e basicamente eu percebi logo que era o típico homem das missões impossíveis. Portanto, era o que eu dizia, coisas absolutamente out of the box, não é? Portanto, e que fugiam à normalidade do nosso dia-a-dia. Eu tinha que falar sempre com o João Lemos. Pequenas coisas que ficaram, mas que nunca esquecerei. Lembro-me na altura de uma iniciativa que queríamos desenvolver com a Câmara Municipal de Coimbra, e era necessário encetar o contacto com o então Vereador da Cultura, uma pessoa mítica, infelizmente já falecida, mas que era muito acarinhada aqui em Coimbra. E ele tinha uma agenda praticamente ingovernável, portanto nem sequer era possível falar com o homem, portanto desde logo aí começava a dificuldade. O João Lemos não só conseguiu agendar, não só conseguiu que o homem fizesse o que nós precisávamos, como ainda trouxe uma coleção de livros editados pela Câmara Municipal de Coimbra, da área da cultura, portanto, e que o senhor doou à biblioteca da PSP na altura. Portanto, eu retive
que de facto era o que o destacava, e ao longo da vida fomos sempre partilhando alguns desses episódios. Houveram outros, também curiosos, onde eu percebi que ele de facto, tudo o que fosse um desafio fora do comum, ele não aceitava dizer isto não é possível. Portanto, a voz comum, a vox populi era ao Comissário Diniz. Como é que se foi lembrar disso? Isso é uma coisa que é impensável tentarmos sequer ir por aí. E o João Lemos não. Portanto, comandante, alguma vez alguém tentou? E eu, não, realmente ainda ninguém se lembrou. Então deixe-me tentar primeiro. E de facto é o que retive em tantas outras situações. Lembro-me de uma campanha também de prevenção de furto em interior de viatura. Na altura, já foi há uns anos, era um flagelo comum a nível criminal. Portanto, hoje em dia há menos, mas na altura, alguns de vocês devem se lembrar disso, se é que não foram vítimas, espero que não, mas era muito comum o furto no interior das viaturas, por exemplo, a levar os autorrádios. Isso foi um padrão, não é? Portanto, passou no tempo simplesmente que os fabricantes de automóveis deixaram de ter autorrádios que as pessoas possam pôr noutros modelos. Portanto, é por isso que esse tipo de furto decresceu. E o João Lemos, portanto, tratou de tudo, de toda a campanha. Do contacto com o então Presidente da Junta, do financiamento para fazer os folhetos, digamos, com o conteúdo formativo, para distribuirmos às pessoas, portanto, os comportamentos que elas deviam adequar para evitar aquele tipo de flagelo. Tratou da fotografia e conseguiu produzir uma foto apelativa, portanto, do interior de um carro, o tablier, o telemóvel abandonado, mas tudo com um aspecto bastante profissional, que o então Comandante Distrital também notou, portanto, e até pensou que tinhas encomendado aquilo em algum lado. Depois o João Lemos tentou-nos convencer que tinha sido ele mesmo a fazer, e de facto foi, de tudo, desde o início até ao fim. Portanto, passando também pela edição gráfica, que era outro episódio curioso. O João Lemos era o único que tinha um computador portátil, assim mais ou menos deste tamanho. Tinha refrigeração contínua, ainda está vivo, e tinha ali portanto, umas placas gráficas e afins que a malta nem sequer conhecia. Pronto, e os colegas, no dia-a-dia, nós não usávamos aquilo. Portanto, e o João Lemos lá descobriu que aquilo tinha uma finalidade que lhe permitia ir mais além. Portanto, e usava os instrumentos para esse efeito. Em resumo, saíamos todos a ganhar, portanto, e eu também lhe devo alguma coisa na minha carreira, porque o sucesso dele também foi muitas vezes o meu sucesso. Portanto, é preciso ter essa noção também. É um pouco a história do maestro que se evidencia, faz um bom trabalho, portanto, sem menosprezo para alguém aqui que seja da área da música, mas é impossível fazer esse bom trabalho se não houver bons músicos e bons executantes. Certo? Portanto, toda a gente concorda comigo. Portanto, e eu tive sempre essa sorte de ter o João Lemos aí à mão durante algum tempo, e mesmo depois, quando estava longe e noutras funções, fui também, portanto, aproveitando algumas coisas do nosso contacto que ficou. Portanto, passando para o livro, todos nós, portanto, penso que será isso que nos une, se é que algo nos une aqui, é termos algum interesse pela área da liderança. Não é? Portanto, depois, como sabem, há milhentas perspectivas da liderança que vão desde o autodesenvolvimento, portanto, na perspectiva pessoal de cada um, o que é que podemos fazer para ser melhores, nós próprios, como homem, como profissional, como marido, como pai, como amigo, como colega de trabalho, até depois à liderança corporativa. Portanto, ou seja, abordar a liderança com um propósito que seja o da produtividade. Embora isto pareça um pouco antipático, mas a verdade é essa. Portanto, e sabem, algumas pessoas serão de áreas profissionais que facilmente percebem isso. Portanto, a liderança é cultivada com um determinado propósito. Portanto, haver resultados, em alguns casos. Pensem, por exemplo, em ações de team building, que representam despesa. Nenhum CEO ou nenhum diretor da empresa, no seu perfeito juízo, vai investir nesse tipo de ações se não souber que há uma possibilidade de retorno, certo? Portanto, gostava de
partilhar isso convosco. Portanto, é algures aqui no meio que este livro se move. De tudo o que li, gostei muito do livro, obviamente, senão também não tinha dito logo que sim ao João Lemos. É curioso nós identificarmos-nos com alguns aspectos que estão ali. Portanto, são perspectivas comuns sobre liderança. Depois, quanto aos estilos, naturalmente, portanto, cada um, e se já leram algumas coisas do assunto, sabem que nos identificamos mais com uns e com outros, portanto, e sabem também que, dependendo da nossa área profissional, assim podemos desenvolver em pleno algum desses estilos ou não. Eu costumo dar um exemplo muito simples, que é a diferença entre a liderança transacional e a transformacional. Portanto, que o João Lemos aborda, ele é mais, até pelo seu perfil e caráter, para a liderança transformacional. Portanto, o que é óbvio, quem o conhece pessoalmente aceita isto sem discussão, é a transformação, e a começar no próprio, que depois se espalha à organização, não é? Portanto, e revolucionar em tudo aquilo que mexemos. Eu, pelas funções que tenho, e também tenho que compreender isso, portanto, tenho que ponderar a um nível mais desafiante, que é aquele que me demonstra que não podemos ser todos transformacionais. Pensem nisso. Portanto, muitos de nós trabalham a níveis puramente executivos nas organizações. Portanto, se todos fôssemos transformacionais, a organização ficava completamente descaracterizada em pouco tempo. Faço-me entender, portanto, isto é absolutamente notório em instituições muito marcadas pela componente normativa, como é a nossa. Portanto, nós trabalhamos para a mesma entidade patronal. E isso compreenderão. Portanto, qualquer força de segurança tem regimes normativos muito, muito vincados e muito by the book. Ora, eu diria na prática e pela experiência que tenho de liderança, que só funções de topo, mesmo no topo, é que podem almejar a ser verdadeiramente transformacionais. Pensem nisso, portanto, não quero que concordem comigo, eu estou só a partilhar esta visão que tenho de uns anos de desempenho nesta área. Os líderes de topo podem, de facto, ser transformacionais, mas depois, todos os outros e aos vários níveis da organização, nós temos muitas vezes que apostar em conseguir ser transacionais. O que significa que o nosso maior desafio no dia-a-dia é tirar o melhor daquilo que as pessoas têm para nos oferecer. Daí a transação, portanto, para quem não conhece o termo, transacional é isso que tem implícito. A negociação, portanto, o transacionar algo em vez de impor e tentar transformar, portanto, fio a pavio. Em instituições também muito marcadas pela cultura histórica e o peso institucional. Também é um tipo de liderança, digamos, mais consensual, na medida em que temos uma tendência maior para respeitar o passado, certo? Portanto, pensem nisso. Quem dá o melhor que tem no dia-a-dia nas suas instituições achará sempre um pouco estranho que alguém venha e de repente transforme tudo. Em certos contextos isto é uma demonstração de incompetência, ou pode ser sentido assim pelos colaboradores. Porque transformar algo totalmente numa instituição que vem funcionando de determinada maneira há mais de 100 anos, certo? Portanto, será que para trás ninguém fez nada de bom? Não se pode aproveitar nada do que fizemos no passado e muitas vezes nós percebemos que é muito aquilo que se aproveita e as pessoas que estiveram antes de nós fizeram muito e fizeram bem. Estão a ver? Portanto, e é nesse sentido que não é a todos os níveis, é a minha perspectiva, que nós podemos efetivamente ser transformacionais. Depois, portanto, partilhar que me identifico claramente com algumas ideias comuns, portanto, que são de facto pilares da liderança. Os maiores autores que conheço, de facto, partilham da mesma visão. Portanto, a empatia é uma coisa fundamental em tudo o que fazemos no dia-a-dia. O autoconhecimento, mas também depois a capacidade de tomar a ação. Portanto, e aqui termino, até vendo aqui algumas pessoas que estão na assistência, dizendo que é impossível fazer uma carreira agradando a todos. Portanto, quem
tiver a ideia, portanto, e já o Steve Jobs dizia uma coisa semelhante falando nos gelados, não é? Se queremos agradar a todos, o melhor é pensarmos numa carreira como vendedor de gelados, porque entre o morango e o chocolate e a baunilha, portanto, naturalmente havemos de conseguir agradar a todos. Não é possível nas áreas em que nos movimentamos, portanto, e isto, em termos de liderança, transforma-se num fardo muito, muito difícil. Portanto, que é quando nós, no nosso dia-a-dia, por razões mais ou menos válidas e justas, nem sempre são justas, temos que transmitir, por exemplo, uma má notícia ou comunicar uma decisão que sabemos que vai ser do total desagrado dos nossos colaboradores. Portanto, o que eu aprendi ao longo da carreira e que pratico, e que partilho sempre com as pessoas que estão comigo, e que vejo no livro do João Lemos, eu chamo a mim sempre essas situações. Portanto, se é uma má notícia, sou eu que a dou, portanto, eu dou-a pessoalmente, eu convoco as pessoas todas à minha presença e, pelo menos disso, nunca ninguém me pode ter acusado de não o conseguir fazer, ou de não dar a cara, às vezes com bastante carga emocional e certamente sem o fazer de ânimo leve, porque nessas situações primeiro estão as pessoas, não é? Portanto, todas as decisões que nós tomamos têm impactos muito profundos, desde logo nos próprios colaboradores, como muitas vezes também num circuito muito mais alargado, nomeadamente dos seus familiares, não é? Portanto, e nós temos essa noção. Agora, há momentos em que, de facto, mesmo todo esse contexto não pode desculpar uma não decisão. Portanto, é a minha sina, é com isso que vivo, tira-me anos de vida, mas é o que me traz cá e é com isso, portanto, que me identifico. Momentos difíceis, portanto, todos temos na carreira. Quando passarem por essas situações, é um bom conselho que eu vejo no livro. Chamem a voz, portanto, tudo o que implica uma má notícia, uma má experiência, uma simples comunicação, por exemplo, uma avaliação de desempenho negativa. Estou-me a lembrar de um episódio que tive em que, portanto, um determinado colaborador, já com idade adulta, portanto, e bastante responsável, se desmanchou, portanto, em choro, basicamente dizendo-me que não sabia como é que havia de explicar em casa que era um colaborador apenas suficiente. E eu parei um bocado, fiquei, portanto, até um pouco admirado e perguntei-lhe, então, mas porquê é que isso perturba tanto? Portanto, é um grau da escala, é um de vários. Portanto, pior era se fosse insuficiente ou mau. Portanto, eu na minha juventude, isto aconteceu-me com 30, 31 anos. E basicamente foi a questão que coloquei e a pessoa reiterou. Mas como é que eu explico, comissário, ao meu filho que sou apenas uma pessoa suficiente? E eu, com a minha ironia e algum humor, perguntei-lhe, olha, diga-me só mais uma coisa, que idade tem o seu filho? Tem 4 anos, comandante. Olha, então explique-lhe daqui a 20. Não tem que lhe explicar agora isso. Portanto, está a imaginar um não problema num momento em que, de facto, isso não tem qualquer impacto para além da sua esfera pessoal. Portanto, que é outra coisa que vi no livro, é que muitas vezes as dificuldades principais na gestão da nossa vida enquanto seres individuais, não sei se alguma vez passaram por isso, elas existem só no nosso eu. Elas estão só dentro da nossa cabeça. Não sei se alguma vez vos aconteceu. Nós estamos habituados a cenarizar, nós nas forças de segurança temos que fazer isso, portanto, em determinado incidente, imaginamos pelo menos 3, 4 possibilidades possíveis do incidente evoluir e adaptamos e preparamos a resposta em conformidade, não é? Portanto, como imaginam, vai desde um cenário mais benévolo até outro de uso de força extrema. Muitos dos problemas que imaginamos e que representamos mentalmente para essa cenarização, eles só existem mesmo na nossa cabeça. Repito e gostava de frisar isto. Muitas das nossas tormentas enquanto pessoas e no dia-a-dia, enquanto profissionais, só nós é que as estamos a sentir. É o que a experiência me demonstrou várias vezes. Portanto, e eu depois percebo, com o evoluir das situações, que determinado cenário que eu estava a imaginar que era extremamente difícil de gerir, mais ninguém à minha volta partilhou dessas dores.
Portanto, aquilo só existiu na minha cabeça, incluindo a nível tático. Por exemplo, um dispositivo onde só eu e mais 2 ou 3 pessoas sabíamos que o corpo de intervenção estava escondido, que era o termo, algures aqui na cidade, ali no Polo 2, atrás de uns pinheiros, para determinado cenário que tivemos que equacionar, dado o evoluir aí de uma determinada situação, mas de facto essa representação mental às vezes só está connosco. Portanto, e os dilemas que ela provoca, só nós é que os sentimos, não é? Portanto, não sei, muito honestamente, se alguma vez passaram por isso nas vossas atividades. Talvez, portanto, gostava de partilhar convosco que a minha experiência me demonstra isso. Portanto, eu já passei por essa situação várias vezes. Valeu-me sempre o otimismo. Portanto, eu imagino os cenários, eu sou um gestor do risco por vocação, portanto, tenho uma certa tendência de gostar de meter as mãos na massa, portanto, isso alguma virtude eu tenho, é essa. Portanto, eu gosto de fazer, de perceber como é que as coisas funcionam, ajudar as pessoas, e isso facilita-me muito, portanto, em alguns desses processos. Gerir o risco, portanto, também, no meu caso, faz parte da vida, mesmo em momentos lúdicos. Posso-vos dizer, por exemplo, uma das ocupações que tenho é praticar parapente. É uma atividade de risco inerente, como qualquer atividade aérea ou que em algum momento nos coloque no ar. Portanto, o risco está lá, não podemos fugir a ele. Como está quando andamos, por exemplo, no IP3, ou no IC2, ou na A14. No nosso dia-a-dia, a nível profissional, é a mesma coisa. Portanto, se nós nos habituarmos a identificar alguns riscos, temos que saber conviver com eles, portanto, eles não vão desaparecer, a nossa vida não vai ficar subitamente mais fácil porque todos os riscos desapareceram, mas quanto melhor conseguirmos conviver com eles, planeando os cenários possíveis, desde o mais otimista àquele não tão otimista, melhor. Portanto, se os mais desagradáveis não se consumarem, melhor ainda para todos nós, portanto, é uma guerra ganha à partida. Portanto, e basicamente foi isto que retive do livro, salientando aqui que, de facto, a empatia me parece que é dos vetores principais, portanto, e a compaixão, que também vejo que foi focada. Terminando dizendo que, mesmo dominando estes conceitos todos e tentando-os colocar em prática, nós não vamos conseguir fugir a uma tomada de decisão em algum momento que possa ser desagradável, certo? Portanto, podemos dominar esses conceitos todos, mas em algum momento, mais no início, mais a meio ou mais no final da carreira, nós vamos nos ver envolvidos numa situação dessas. E, basicamente, depois aqui as coisas dividem-se, alguns vacilam, outros são mais da ação, portanto, outros não têm qualquer tipo de hesitação em tomar medidas. Eu estou algures aí pelo meio, pronto, sendo muitas as que tomei ao longo dos anos, que não foram propriamente do agrado de todos. Mas uma coisa, portanto, eu aconselho, e o João Lemos partilha isso, de facto, comigo e no livro também, guardem os maus momentos da vossa equipa para vocês intervirem. Portanto, se tiverem alguma função de supervisão, chefia, liderança a qualquer nível, seja qual for o nível orgânico, chamem a vós essa tarefa. Portanto, não deleguem, muito menos confiem cegamente nos meios eletrónicos, no e-mail. É evidente que tem muitas potencialidades, o João também fala nisso no livro, mas não para estas situações. Portanto, o que é desagradável, o que é traumatizante, o que é negativo, é para nós. Está bem? Portanto, é um fardo muito, muito duro de carregar, devo dizer, que se traduz às vezes em muitas noites mal dormidas, mas é o que distingue, de facto, quem tem essa responsabilidade acrescida, não é? Que não é um prémio, como o João também disse em algum momento do livro. Há determinadas funções de liderança que não são um privilégio, são uma responsabilidade acrescida, é uma missão. Nós estamos lá para cumprir uma tarefa que tem mais espinhos do que tem contrapartidas positivas, não é? Portanto, isso naturalmente depois também
nos define, não é? Portanto, e os momentos que são difíceis também servem para, digamos, nos enriquecer como pessoas e como profissionais. Ainda que isso não seja consensualmente partilhado por todas as pessoas que interagem connosco. Portanto, e termino com essa ideia, lembrando novamente o que o Steve Jobs já propalou pelo mundo inteiro, que é de facto muito difícil em tudo o que tenha a ver com o pleno exercício da liderança, da responsabilidade, da condução numa determinada direção, é realmente muito difícil satisfazer tudo e todos. Está bem? Portanto, é o que a experiência me demonstra. Há um chavão também muito conhecido no mundo da liderança, e este deixo para ficar a medida neles, que é as pessoas primeiro. Eu identifico-me cabalmente com isso. Portanto, as pessoas primeiro. Aliás, eu sou bastante sensível a esse aspecto. Mas a quem trabalha comigo eu pergunto muitas vezes, olha, qual é a nossa área de atuação? Qual é a nossa área de atuação? Qual é o propósito? Para que é que servimos? Quando começámos na escola, portanto nos bancos, há umas décadas atrás, no nosso caso, qual era a situação que nos definia e nos distinguia de qualquer outra atividade? Nós existimos para servir o público. Pensem nisto, portanto, e é algo que devia ser comum a todo o setor público. Não sei se há aqui médicos, enfermeiros, pessoal da área do ensino. Essas áreas do setor público que definiam o Estado durante décadas e décadas, o que as caracteriza é esses profissionais estão lá para servir o público. Então, muitas vezes a pergunta que eu faço a quem trabalha comigo é, certo, as pessoas primeiro, eu sou o primeiro defensor disso. Olha, mas quais pessoas? As pessoas da organização, nós próprios. Portanto, nós servimos para garantir o nosso bem-estar em primeiro lugar, boas salas de convívio, bons refeitórios. Pensem em todas as teorias de gestão e que apostam fortemente nesta área. Pensem, por exemplo, no senhor que é o dono da Virgin, Branson, certo? Portanto, foi quem mais levou esta teoria ao extremo. Portanto, primeiro as pessoas, as nossas, da organização. Não sei se alguma vez pensaram nisso. Com aquele pressuposto de que, se os nossos colaboradores estiverem satisfeitos, viverem felizes e motivados, o resultado vem a seguir. E os bons resultados com o público em todas as interações. Na área em que nos movemos, não podemos ser, e peço que compreendam isso também, assim tão fundamentalistas. Portanto, temos que ponderar sempre o que está em causa. Portanto, e a minha balança é as pessoas primeiro, certo, mas nunca se esqueçam. O público em geral, o cidadão primeiro, que é a razão da nossa existência, ou nós próprios enquanto trabalhadores, que somos pessoas, não deixamos de ser pessoas, certo? Há aqui um equilíbrio que é difícil de manter. Portanto, nem podemos praticar ao extremo uma das modalidades, nem ao extremo a outra. Sendo certo que o perigo que eu identifico em colocar sempre os nossos primeiros, portanto, a própria organização, degenera normalmente numa organização autofágica, não é? Portanto, ela serve para se manter viva a ela própria, portanto, andamos entretidos no dia-a-dia, somos felizes, eu sou feliz com o João Lemos, fazemos o que nos apetece no dia-a-dia, mas o cidadão não ganha nada com isso. Faço-me entender, portanto, aqui alguns tem que haver o justo equilíbrio, pessoas primeiro, certo, mas não nos esquecermos, na área em que nos movimentamos, quais pessoas. Portanto, as pessoas vão muito para além, na minha modesta opinião, da noção do público interno. Portanto, pessoas inclui o cidadão, que está do outro lado, está na rua, tem necessidades, precisa de se sentir seguro. E não é só as pessoas que trabalham comigo que têm o direito a viver felizes e equilibradas e com harmonia, não é? Portanto, é o meu dilema, é o que me norteia no dia-a-dia e que entendi partilhar convosco aqui hoje. Portanto, e obrigado pela atenção, que já me estendi mais do que tencionava. Obrigado. Muito obrigado. Bem, por último, passo aqui a palavra aqui ao grande João. Vou tentar ser
breve e sucinto. A introdução que o João fez de mim teve a palavra vómito 2 vezes, por isso não tenho mínima expectativa de ter alguma inscrição da vossa parte a seguir a isto, não é, do Mondego. O tempo é o ativo que nós temos, que é mais caro e mais escasso e que não podemos voltar atrás, e vocês darem o vosso tempo para estarem aqui hoje a homenagear o João é também revelador do caráter dele e do que ele plantou e cultivou em vocês, e por isso é muito bonito, e obrigado por estar uma sala cheia. O livro chama-se Liderar de Costas para a Plateia. Se eu tivesse que resumir o livro, era que na liderança não importa o reconhecimento externo, essa validação das outras pessoas, mas importa é o resultado e a transformação que nós fizemos nos nossos colaboradores. Isso seria se calhar o meu primeiro resumo. O livro está dividido ali em alguns pilares de liderança, fala sobretudo do autoconhecimento que nós temos que ter de nós, das nossas fraquezas e virtudes, do que temos que melhorar para ser melhores líderes. Fala depois, divide ali em hard skills, que é aquilo que nós aprendemos na formação específica para a tarefa, no teu caso, no todo o teu percurso na polícia, mas que, se vocês virem nos capítulos todos, o capítulo maior é de people skills, não é? E de todas essas people skills que advêm do caráter, são coisas que nós não aprendemos na nossa formação académica. E isso, em termos de caráter, também temos de estar disponíveis para aprender e para ter aqui alguma flexibilidade. Ele fala muito numa de gestão de energia e gestão do tempo, e eu olhando para o João, sabendo que tem uma função de liderança importante, sabendo que às 5 da manhã está-se a expor à dificuldade de acordar cedo e ir fazer, como por exemplo agora, Ironman, quando tinhas quase 100 braços para nadar, não era? Portanto, não sabias nadar e está-se a expor a essa dificuldade, quando tens uma cafetaria, quando és pai, com 2 filhas, ou seja, isso é uma people skills fantástica que tu demonstras a todos nós, que é essa capacidade de fazer acontecer, de ser eficaz e de estares a plantar em várias atividades. E estas qualidades que eu queria referir de tudo o que fazes. Tu és alguém que é uma inspiração por fazer acontecer. És um top performance na tua área e depois em muitas áreas inspiras muita gente para isso. A liderança é importante também na minha profissão, gerir equipas, gerir pessoas, gerir equipas sobretudo dos meus treinadores, que consigam depois transmitir a visão que eu quero nos meus negócios, e por isso este livro tem alguma empatia da minha parte, e consegui lê-lo numa semana com alguma veracidade, porque aprendi a parte técnica, não é? Algumas já tinha essa sensibilidade pelo senso comum, outras através da parte técnica, e por isso foi um livro que se leu bastante bem. E só para terminar, na função de liderança que exerceste nos últimos 9 anos, tu fizeste-me uma promessa, que era baixar o IVA, tendo em conta que tinhas acesso direto a quem decidia era baixar o IVA no meu negócio. Isso não aconteceu passado 9 anos, e uma dos people skills que tem que haver é confiança, e por isso tu agora tens que reverter esse fator para eu voltar a ter confiança. Também não aumentou, mas continua nos 23%, não é? Portanto, podia ser pior. Temos que melhorar esse people skill na nossa relação para a confiança voltar a ser restabelecida. Por acaso ia fazer uma piada sobre isso, mas esqueci-me. E se um homem tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, acho que tu já aos 30 e poucos anos, ou aos 40, já conseguiste fazer isso tudo, e por isso os meus parabéns para ti. Muito obrigado. Realmente este é o maior elogio que vocês nos podem fazer, aqui a mim e aqui a eles. É realmente darem o vosso tempo, terem perdido aqui numa sexta-feira à tarde, e ainda por cima está um trânsito infernal, aquela rotunda está cada vez pior. Eu já me fui embora há 9 anos e aí só consegue piorar, é impressionante. E realmente o facto de vocês estarem aqui presentes deixa-me muito, muito feliz. Agradecer aqui as palavras elogiosas, não sei se sou tudo isso que vocês disseram, mas gosto sempre de tentar ser melhor, de fazer melhor, de conseguir ir inspirando aqui pelo caminho, e sem sombra de dúvidas que me sinto muito inspirado por todos vocês que estão aqui comigo neste final de tarde. E muito obrigado
por isso. Portanto, agora, como prometido, não sei se alguém quer fazer alguma consideração, se alguém quer fazer aqui alguma pergunta, aqui a algum de nós, ou alguma consideração geral, se quiser fazer, tem agora palco para isso. Ainda não tiveram a oportunidade de ler o livro, depois podem e devem fazer chegar aqui feedback, alguma gralha que encontrem é importante para uma segunda edição também poder corrigir, alguma consideração que depois queiram fazer, se identificaram mais com algum ponto ou outro, estão também disponíveis para isso. Mas isto é uma plateia muito calada. É agora, 8 da noite, já está, estamos quase na hora do jantar. Então eu permito-me duas palavras muito simples. É com o enorme orgulho que estou aqui. Esta é uma plateia de reconhecimento a pessoas da Granja do Lumeiro, porque tu és um dos ilustres representantes. Estava ali a falar há bocado com o Narciso que nós, felizmente, temos tido uma representação de uma geração, talvez até de várias gerações de pessoas que se desenvolvem e que nos seus percursos profissionais nos têm, digamos, deixado orgulhosos de ser da aldeia pequena que somos e, portanto, como merece, como da Granja, tenho-te a agradecer pelo teu percurso e pelo teu que traz de orgulho para mim como da Granja. Muito obrigado. Eu realmente, uma das coisas que eu não faço tanto como gostava é realmente vir tantas vezes aqui à nossa querida aldeia. Não estamos lá, acabamos por escolher aqui este local não ser na Granja, mas é também uma homenagem, vocês não sabem, mas eu passei aqui muitas horas daqui dos últimos 8 anos e meio e foi também uma homenagem aqui ao Pedro, que é o dono, que sempre, sem me conhecer de lado nenhum, sempre me tratou de forma principesca aqui e acabou por ser também uma homenagem para ele e para todos vocês estar aqui, ser também o primeiro local. Quando eu falava com o Vítor sobre a apresentação, acabámos sempre por querer que fosse aqui em Coimbra, representar realmente aqui a nossa aldeia, o Baixo Mondego, as nossas origens. Apesar de não ter nascido aqui, foi aqui que cresci, foi aqui, tenho aqui pessoas que me conhecem desde que eu sei lá, que tinha para aí mais ou menos 2, 3 anos, aqui além do Vítor, ali a Margarida, a Ana, a Cátia, pessoas que me acompanharam aqui ao longo do tempo, e é fantástico realmente olhar e ver aqui na plateia pessoas que me conhecem há tantos anos e poder também, a minha pequena homenagem é realmente dar aqui este primeiro impulso aqui à apresentação do livro, fazê-lo aqui na nossa querida zona, que nós tanto gostamos e que sem sombra de dúvidas nos vai marcando e que nos marcará para o resto aqui da nossa vida. Não sei se mais alguém querá fazer aqui alguma observação, pode não ser tão elogiosa, se alguém tiver alguma coisa a apontar. Eu acredito. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Bem, então sendo assim, olha, agradeço a todos. Quem quiser agora depois no final... Já agora também como granjense, eu quero dizer que é com o maior orgulho que como granjense tu estás completamente apresentado, mesmo que não te tivessem dirigido estas palavras. As palavras que dirigiste à tua esposa, Jéssica, a tua relação com a tua filha, estás completamente apresentado. Depois tens aqui uma homenagem em nome da Junta de Freguesia da Igreja do Lumeiro, uma pequena lembrança, uma homenagem, e recebe um abraço forte do Presidente de Junta, por compromisso anteriormente assumidos, não pôde estar presente. E, portanto, Tá, muito obrigado. Bianca, queres abrir? As chaves da cidade para ti, pá. É para ler. É com muita honra e satisfação que o Executivo da Junta de Freguesia da Granja do Lumeiro, só para dizer que eu também tenho um colaborador da Granja do Lumeiro, não é? Que é o André Simões, parabeniza o granjense João Lemos pelo lançamento do seu primeiro livro, Liderar de Costas para a Plateia. Muito obrigado. Bem, aqui a Bianca está desde o início, quero deixar uma mensagem aqui a todos vocês, não sei o que é que ela quer dizer. O que é que queres dizer? Tenho fome. Não? Obrigada a todos. Muito obrigado. Bianca, olha, faz só assim. Está bem? Muito obrigado a todos.
Bem, nós entretanto depois também vamos ficar aqui para jantar, quem quiser ficar aqui a fazer, cada um paga o seu, atenção. Porque ele está habituado a esquecer-se da carteira. O Mário também, ele está aí a alguns nesta carteira. Estou a brincar, quem quiser ficar, vamos depois aproveitar aqui para beber uma cerveja. Eu gostava que antes de ir embora pudéssemos tirar todos uma foto ali de família ali fora. Tive pena que algumas pessoas não pudessem ficar até ao fim, já me tinham avisado. E mais uma vez, muito obrigado. Vamos à festa.